Bom, agradeço a comissão organizadora, agradeço os senhores aqui presentes. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o Staff Heart Failure, que é a indicação da semaglutida na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada em pacientes obesos, certo? Para este estudo, para esta apresentação, eu não possuo nenhum conflito de interesse, tá certo? Então, só lembrando um pouquinho, né, a definição de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. A insuficiência cardíaca ela é dividida com fração de ejeção reduzida, para aqueles pacientes que têm fração de ejeção menor do que 40%, levemente reduzida, de 41% a 49%, e aqueles pacientes com fração de ejeção acima de 50% são os pacientes, então, chamados fração de ejeção preservada, assim definidos pela nossa diretriz, pelas diretrizes europeias e pela diretriz americana. Então, quando a gente fala de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, é um tratamento muito bem homogêneo. A gente tem os nossos pilares de tratamento, como os senhores bem sabem, é uma abordagem única para todo mundo. Já quando a gente vai falar de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, as evidências não são tão iguais para todos os grupos. É uma população muito heterogênea. E aí a gente começa a falar dos inibidores de GLT2, que trazem benefício, dos inibidores do mineralocorticoide, que traz benefício. Mas assim, o tratamento a gente vê que depende muito mais do fenótipo da doença que vem envolvido do que propriamente sua doença em si, né? E a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ela tem muitas comorbidades associadas. Então, se a gente vai falar de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, podemos procurar 2, 3 ou 4 comorbidades que vão estar associadas a esta doença. Dentre elas, as que mais se destacam, 80% dessa população vai ter sobrepeso ou obesidade, 41% vai ter fibrilação atrial, hipertensão 75%, doença renal crônica de 20% a 30%, doença arterial coronariana, metade dos pacientes terão, e diabetes tipo 2, também metade dos pacientes terão. Então, será que a gente deve tratar todo mundo igual quando a gente fala de uma doença que tem múltiplas apresentações, múltiplas comorbidades, múltiplos fenótipos envolvidos? E aí eu já trago para os senhores que a gente deve tratar a obesidade como a causa raiz na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Por quê? Porque, como eu mostrei no slide anterior, 80% dos nossos pacientes vão ter sobrepeso ou obesidade, ou seja, 2 vezes mais do que a população geral neste subgrupo de pacientes. Além disso, a obesidade desempenha um papel muito importante na fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. A insuficiência cardíaca por si só, os senhores sabem que é uma doença inflamatória, e a obesidade também. Então, algumas coisas temos em comum, né? O excesso de gordura corporal promove inflamação, que a gente já tem por si só na insuficiência cardíaca, hipertensão, resistência à insulina, prejudica o próprio músculo cardíaco, além de função arterial e função física, né? O aumento de gordura intraabdominal, como os senhores bem sabem, é um fator independente da diminuição da atividade da função física, né, da capacidade física desse paciente com ICFEP. Além disso, como eu mostrei nos slides anteriores, diferente da ICFER, a gente tem uma população que não é muito bem atendida em termos de tratamento, né? Mesmo sabendo que essa doença traz uma morbimortalidade muito importante, os pacientes têm qualidade de vida bem comprometida, abrangendo limitações físicas e sociais, não é tão homogêneo assim e tão, com tanto desfecho como a gente tem na ICFER quando a gente fala de ICFEP, né? Principalmente porque é uma doença heterogênea associadas a múltiplas comorbidades. E aí, quando a gente fala desse fenótipo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e obesidade, ela vai ter características morfológicas e funcionais distintas. E a perda de peso significativa aí resultou na melhora de qualidade de vida, tolerância ao exercício, além de alterações de medidas ecocardiográficas, certo? E foi neste contexto, então, que se desenvolveu um estudo com a semaglutida, como os senhores bem sabem, que é uma medicação a princípio para perda de peso, mas visando em desfecho para a insuficiência cardíaca, né?
onde aí a obesidade está desenvolvendo um papel fundamental nos processos fisiopatológicos. As necessidades que não eram atendidas, né, então, para tratar essa doença, levantou-se a hipótese: será que pode dar benefício clínico se a gente tratar a obesidade nesse paciente com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção preservada? A gente sabe que a semaglutida está associada à perda de peso, perfeito. Mas, além disso, vai ter outros papéis que vão desempenhar esse fenótipo aí da obesidade, como a melhora da glicemia, resistência à insulina, a melhora da inflamação e da pressão arterial, tá certo? Então, no programa STEP, e aqui no STEP Heart Failure, foi dada a semaglutida 2,4 miligramas uma vez na semana, que resultou em perda significativa de peso quando comparado ao placebo e melhorou vários fatores de risco cardiovasculares, incluindo inflamação, perfil lipídico e pressão arterial. Por fim, a semaglutida, de forma efetiva, forneceu uma proteção cardiovascular conforme indicado pela redução significativa de morte cardiovascular, infarto não fatal e AVC não fatal, já apresentado no estudo SUSTAIN. E qual foi o racional, então, para esse estudo STEP Heart Failure com fração de ejeção preservada aqui, né? É uma doença sistêmica com múltiplas comorbidades, como eu já citei aqui anteriormente, com comorbidades que pode ou não estar associado aí com desfechos piores. A obesidade é uma causa raiz na fisiopatologia da ICFEP. O GLP-1, a semaglutida, então, poderia ser um tratamento fundamental aí quando a gente fala do tratamento desse paciente. Bom, falando propriamente do estudo, então foi um estudo randomizado, duplo cego, controlado placebo, multicêntrico, e o objetivo era avaliar se a semaglutida, comparado ao placebo, nos pacientes obesos com ICFEP, independente de ter diabetes ou não, melhorava sintomas, peso corporal, inflamação e atividade física, né? O desfecho primário foi alteração de peso e melhora da qualidade de vida avaliado pelo Kansas City, né, questionário. De desfecho secundário, a gente teve alteração no teste de caminhada de 6 minutos, uma análise de desfecho composto por morte por todas as causas, hospitalização por insuficiência cardíaca, a primeira hospitalização por IC, melhora do teste de caminhada de 6 minutos, diminuição, né, da PCR e a melhora da qualidade de vida avaliada pelo Kansas City. O STEP Heart Failure Preserved, então, foi um estudo, a princípio, esse estudo aqui, para pacientes não diabéticos. Eles tinham sobrepesos, mas prestem os senhores atenção, que era para pacientes não diabéticos, tá? Então, a gente saiu de uma medicação que trata a diabetes, nós estamos indo estudá-la especificamente para o paciente com sobrepeso, obesidade e insuficiência cardíaca, onde avaliou-se aí os desfechos que eu já citei anteriormente. Eram pacientes que tinham hipertensão em 81% das vezes, mais da metade dos pacientes tinham fibrilação arterial, 18% doença coronariana e 12% apneia obstrutiva de sono. Quando aos medicamentos que eles estavam tratando, né, 80% aí estava recebendo a classe de ECA, ou ARNI, quase 80% beta-bloqueador e menos aí de 4% recebendo os inibidores de GLT2. 80% também recebendo diuréticos, que a gente precisa muitas vezes na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reservada, lança a mão para controlar a congestão desses pacientes. E aí, o que mostrou? Bom, olha só, quando a gente avaliar a qualidade de vida, nós tivemos no questionário de Kansas City aí 16 pontos para quem usou a medicação contra 8 para quem não usou, e com P significativo, ou seja, nós tivemos no questionário de melhora de qualidade de vida 7,8 pontos. Isso para um paciente que tem uma doença que é muito limitante e altera muito a sua qualidade de vida, é algo importante a ser reparado. Fora isso, quando a gente vai avaliar o peso corporal, muito bem também estabelecido, né, com um P significativo, uma redução aí de 10% do peso corporal no grupo que usou semaglutida. E quanto às melhoras alcançadas nos desfechos exploratórios? Vamos começar aqui pelo teste de caminhada de 6 minutos. Então, olhem os senhores que esses pacientes melhoraram muito aí o teste de caminhada de 6 minutos, nos metros percorridos, né? Quando eles andaram 6 minutos, olha o P de 0,007, ou seja,
melhora da capacidade de exercício, tá certo? Que é uma coisa muito importante. Além de uma queda de BNP, como os senhores bem sabem, é o marcador de insuficiência cardíaca, é um marcador prognóstico, a gente conseguiu reduzir esse desfecho nesse estudo de análise de BNP, conseguiu reduzir circunferência abdominal, o tempo de hospitalização para a primeira insuficiência cardíaca, pressão arterial e o questionário de qualidade de vida, como os senhores já viram. E a gente teve também o estudo em população diabética, aonde se analisaram os mesmos desfechos, mas separadamente, né? A gente quer ver em diabetes se tem benefício e em insuficiência cardíaca se tem benefício independente de ter diabetes ou não. E aí, mais uma vez, o endpoint primário foi alcançado, a melhora da qualidade do teste de caminhada de 6 minutos também foi alcançada com P significativo. Quando a gente fala, então, o que a gente tem que ter em mente que para aquele paciente, independente de ter obesidade ou não, de ter diabetes ou não, a semaglutida foi estudada e teve benefícios para pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, tanto em melhora da sua qualidade de vida, quanto em perda de peso, quanto redução de hospitalização na primeira internação aí desses pacientes, tá? Era isso que eu tinha para falar para os senhores. Obrigada.